Bem-vindos de volta. A energia renovável está crescendo rapidamente, mas armazená-la continua sendo um desafio. A grande questão é, como armazenamos eletricidade quando o vento e o sol dão uma pausa? Engenheiros estão recorrendo ao armazenamento mecânico, baseado na gravidade. Esses sistemas levantam e abaixam pesos enormes, transformando eletricidade em energia potencial. Torres baseadas na gravidade e armazenamento em poços profundos estão surgindo em todo o mundo. Imagine um motor elétrico erguendo um peso pesado por cabos de aço dentro de um poço vertical. Quando há excesso de eletricidade disponível, o motor eleva a massa, armazenando energia como energia potencial gravitacional. Quando a energia é necessária, o peso desce, girando geradores para produzir eletricidade. É o mesmo princípio das usinas hidrelétricas, mas sem a água. A capacidade de armazenamento depende da massa, da distância percorrida e da gravidade. Multiplique esses valores para obter a energia armazenada, medida em kWh. As origens dessa ideia remontam aos primeiros experimentos em armazenamento mecânico, mas, só recentemente, materiais, sensores e eletrônicos de potência tornaram-se precisos o suficiente para uso em larga escala. A Energy Vault da Suíça construiu uma das primeiras torres de demonstração, usando blocos de concreto empilhados e baixados por guindastes robóticos. Cada bloco pesa cerca de 35 toneladas, e a torre pode mover milhares deles automaticamente em resposta aos sinais da rede. Projetos semelhantes estão sendo adaptados na Itália, Alemanha e Canadá, onde engenheiros estão aprimorando a precisão e reduzindo o desgaste mecânico através de software de controle avançado e acoplamento magnético. Na Alemanha, uma empresa chamada Gravitricity está testando um layout diferente. Em vez de uma torre alta, ela usa poços verticais profundos, originalmente criados para mineração. Pesos pesados viajam ao longo de trilhos guia de aço, içados e abaixados por guinchos na superfície. A abordagem do poço de mina permite maiores diferenças de altura, às vezes centenas de metros, e, portanto, mais energia armazenada. A antiga infraestrutura industrial é reutilizada em vez de abandonada, transformando minas desativadas em componentes vivos dos sistemas energéticos nacionais. Engenheiros na Polônia, no Reino Unido e na Finlândia estão avaliando conversões semelhantes, comparando os custos de manutenção a longo prazo com os parques de baterias tradicionais. A eficiência energética é uma vantagem fundamental. A eficiência de ciclo completo na maioria dos protótipos varia de 75% a 85%. Comparável às baterias de íon-lítio para a rede, mas sem a degradação após milhares de ciclos. A principal limitação é o tempo de resposta. Baterias respondem em milissegundos. Sistemas de gravidade levam segundos. Ainda assim, os operadores podem agendar as elevações e descidas com base nas previsões meteorológicas, garantindo a estabilidade da rede. A ciência dos materiais desempenha um papel central na melhoria desses sistemas. As primeiras torres utilizavam blocos de concreto armado padrão. Hoje, os engenheiros estão experimentando massas compostas feitas de aço reciclado, fibra de basalto ou até mesmo solo compactado envolto em invólucros de polímero. Cada material possui densidade, custo e propriedades de desgaste únicas. O desafio é encontrar um equilíbrio entre massa, durabilidade e velocidade de manuseio. Os cabos de içamento são frequentemente feitos de fibras sintéticas de alta resistência que resistem ao alongamento, garantindo tensão consistente e mínima perda por atrito. Rolamentos avançados e amortecimento magnético reduzem o ruído mecânico e estendem a vida útil do sistema para mais de 30 anos. Os sistemas de controle também evoluíram. O armazenamento moderno de energia gravitacional utiliza gêmeos digitais, que são réplicas de software em tempo real de cada torre, para monitorar a tensão dos cabos, a temperatura e o alinhamento. Algoritmos de inteligência artificial preveem a fadiga mecânica e ajustam os perfis de movimento para estender a vida útil dos componentes. Na Itália e na Coreia do Sul, engenheiros estão integrando esses modelos diretamente no software de gerenciamento da rede elétrica nacional. Quando a demanda aumenta,
as torres descarregam automaticamente em coordenação com os ativos eólicos e hidrelétricos. O resultado é uma frequência estável que suporta veículos elétricos, centros de dados e transporte urbano sem quedas súbitas de tensão. Uma das aplicações mais impressionantes é a configuração de torre híbrida em desenvolvimento na Espanha. Em vez de um único eixo central, vários contrapesos se movem independentemente ao longo de uma estrutura cilíndrica. Cada unidade é acionada por seu próprio motor gerador, permitindo um controle mais preciso e cargas parciais. Se um mecanismo falhar, os outros continuam operando. Essa redundância modular reduz o tempo de inatividade e melhora a confiabilidade da distribuição. O projeto espanhol também inclui recuperação de calor dos sistemas de frenagem, convertendo a energia de atrito em eletricidade ou aquecimento urbano. É uma demonstração de como sistemas mecânicos e térmicos podem se unir em plataformas unificadas de armazenamento. O impacto ambiental é outra área de pesquisa. Ao contrário da hidrelétrica reversível, as torres de gravidade exigem o mínimo de terra e nenhum reservatório de água. Elas podem ser construídas em locais industriais, perto de subestações ou até mesmo integradas em edifícios altos. Arquitetos na Holanda estão estudando contrapesos montados na fachada que poderiam estabilizar pequenas redes locais em distritos urbanos densos. Da mesma forma, engenheiros no Japão estão testando sistemas subterrâneos projetados para operar silenciosamente sob as ruas da cidade. A pegada mínima e o baixo risco ambiental tornam os sistemas baseados em gravidade adequados para regiões onde o armazenamento hidrelétrico tradicional ou baterias químicas são impraticáveis. O custo continua sendo o maior obstáculo para uma implantação generalizada. As primeiras unidades custam entre 2 e 3 milhões de dólares por megawatt de capacidade, mais do que as alternativas de íon lítio. No entanto, analistas esperam que os custos caiam drasticamente à medida que os métodos de construção e o aço são padronizados. Nos Estados Unidos, várias cooperativas de energia estão avaliando estratégias de aquisição em múltiplos locais que compartilham custos de logística e montagem. A União Europeia está financiando projetos transfronteiriços que ligam torres de gravidade a clusters de energia renovável na Itália, Polônia e França. Essas implantações compartilhadas visam provar as economias de escala que poderiam tornar o armazenamento mecânico competitivo até 2028. Outra direção promissora envolve a hibridização com ativos de energia já existentes. Na Indonésia, planejadores estão explorando se o armazenamento por gravidade pode ser combinado com usinas geotérmicas para absorver o excedente de geração noturna. Ao levantar pesos durante as horas de baixa demanda e liberá-los nos picos, os operadores suavizam as curvas de produção sem mexer nas próprias turbinas. Da mesma forma, usinas hidrelétricas canadenses estão sendo testadas com módulos de gravidade que auxiliam no balanço rápido quando os níveis dos reservatórios estão baixos. O princípio de engenharia subjacente é idêntico: usar o potencial mecânico como um amortecedor elástico que reforça outras fontes de energia em vez de competir com elas. Vamos detalhar a equação central da energia em termos práticos. A energia potencial em uma massa é igual ao seu peso multiplicado pela diferença de altura. Um bloco de 35 toneladas elevado a 100 metros armazena cerca de 9,6 megajoules. Multiplique isso por centenas de blocos, e os números se tornam significativos para a escala industrial. Uma torre de 150 metros de altura, com 5.000 toneladas de massa em movimento, pode estabilizar um parque eólico. Um software de controle de precisão garante que a energia gerada corresponda à frequência da rede. Sistemas de segurança são essenciais. Engenheiros projetam múltiplas camadas de frenagem, incluindo embreagens mecânicas, frenagem regenerativa através do gerador e sistemas de segurança de emergência que prendem a carga instantaneamente se houver perda de energia. O movimento de cada bloco é rastreado por sensores LIDAR e codificadores redundantes, garantindo precisão de nível centimétrico.
Testes realizados na Suíça mostraram que, mesmo em caso de falha simulada do cabo, o bloco parou dentro de meio metro da previsão. Esse nível de confiabilidade é crucial para que esses sistemas sejam construídos perto de áreas povoadas. Normas de certificação nacionais estão sendo elaboradas para regulamentar a construção, manutenção e controle operacional dessas torres de energia. A redução de ruído e a estética também influenciam a aceitação do público. Na França e em Portugal, projetos próximos a áreas residenciais utilizam painéis acústicos e revestimento visual para se integrar à paisagem urbana. Algumas torres experimentais chegam a funcionar como marcos arquitetônicos, com efeitos de iluminação sincronizados ao fluxo de energia. Visitas públicas e exposições educativas explicam como a gravidade se transforma em eletricidade, ajudando as comunidades locais a valorizar a infraestrutura visível da energia limpa. Esses elementos de design centrados no ser humano podem parecer secundários, mas a experiência mostra que a percepção pública frequentemente determina se uma tecnologia se expande ou estagna após suas primeiras instalações. A transição do protótipo para redes nacionais envolve tanto engenharia quanto política. Os operadores de rede devem certificar que os sistemas baseados em gravidade podem participar dos mercados de serviços ancilares, regulação de frequência, reservas de capacidade e redução de picos de demanda. Itália e Alemanha já elaboraram estruturas que permitem que o armazenamento mecânico receba a mesma compensação que os sistemas de bateria. Na América do Norte, os operadores de transmissão ainda estão atualizando os padrões para incluí-los. Uma vez integradas, as torres de gravidade podem atuar como nós distribuídos, carregando automaticamente quando a oferta renovável é alta e descarregando durante picos de demanda. Esse despacho baseado em software as torna parte da rede inteligente que está surgindo em todo o mundo desenvolvido. Uma variação emergente utiliza câmaras subterrâneas em vez de torres. O princípio é invertido. Pistões maciços pressurizam o ar em cavernas seladas quando abaixados, e então liberam essa pressão para acionar turbinas enquanto sobem. Ao combinar efeitos gravitacionais e pneumáticos, os engenheiros alcançam maiores densidades de energia. Plantas piloto na Finlândia e nos Estados Unidos estão avaliando se esses compressores gravitacionais podem servir como buffers de energia de curto prazo para microrredes. Se provados viáveis, eles expandiriam a aplicação do armazenamento por gravidade para além de grandes torres, em instalações subterrâneas, compactas, adequadas tanto para ambientes urbanos quanto remotos. A corrida internacional para comercializar o armazenamento de energia gravitacional ecoa os primeiros dias da energia eólica e solar. Agora, os ministérios de energia nacionais estão adicionando o armazenamento mecânico aos seus planos estratégicos. Até 2029, uma dúzia de sistemas em larga escala são esperados na Europa, com expansão na Coreia do Sul e no Canadá. Se os custos caírem, o armazenamento gravitacional poderá conquistar 10% do mercado global de armazenamento estacionário. Essa é uma meta realista e mensurável. Críticos às vezes questionam por que devemos investir em armazenamento mecânico quando as baterias químicas já existem. A resposta está no ciclo de vida e na independência de recursos. Sistemas de gravidade usam aço, concreto e software, não metais raros ou eletrólitos. Eles exigem reciclagem mínima, não contêm materiais inflamáveis e funcionam por décadas com manutenção mecânica simples. Isso os torna especialmente valiosos para países com acesso limitado às cadeias de suprimentos de lítio ou cobalto. Uma mistura de tecnologias de armazenamento garante resiliência no sistema de energia, protegendo as nações da volatilidade das matérias-primas, enquanto apoia a integração renovável ano após ano. O setor educacional começou a reconhecer esse potencial. Universidades técnicas na França, Polônia e Estados Unidos estão incluindo módulos de armazenamento de energia gravitacional nos currículos de engenharia. Os alunos aprendem a calcular energia potencial, projetar componentes que suportam carga e simular interações de rede. Esses programas garantem que, quando a indústria se expandir, haverá uma força de trabalho treinada e pronta. Projetos colaborativos conectam universidades,
Há laboratórios nacionais e startups acelerando essa inovação através da troca aberta de dados. O ecossistema resultante reflete como os campos da indústria aeroespacial ou de semicondutores amadureceram através de um refinamento constante em vez de saltos repentinos. As futuras versões desses sistemas provavelmente combinarão inteligência artificial, massas levitadas magneticamente e engrenagens adaptativas que se ajustam aos ciclos diários da rede. Eliminando o atrito e otimizando as curvas de aceleração, eles poderiam atingir eficiências acima de 90%. Engenheiros já estão experimentando elevadores assistidos por supercapacitores que lidam com pequenas flutuações instantaneamente, deixando a torre principal para movimentos mais lentos e de alta capacidade. Essa hibridização de armazenamento rápido e lento dentro de uma única estrutura mecânica poderia redefinir como as redes mantêm a estabilidade, mesclando a física clássica com a automação moderna em um design único e elegante. A história das torres de energia baseadas na gravidade é, em última análise, sobre redescobrir a simplicidade. Ao transformar movimento em armazenamento, os engenheiros criaram uma tecnologia que pode durar gerações com impacto ambiental mínimo. Dos valos suíços aos campos geotérmicos da Indonésia, das cidades mineiras canadenses à costa de Portugal, o mesmo princípio se mantém, a energia pode ser mantida no lugar, esperando pacientemente pelo seu momento de retornar. Enquanto as nações correm em direção a uma energia confiável sem concessões, essas mega baterias verticais silenciosas podem se tornar a espinha dorsal de uma nova era de energia equilibrada. Muito obrigado por assistir. Por favor, curta e se inscreva.